Queridíssimos, tudo bem? Mais uma vez, professor Bruno Garcia Redondo, com um vídeo aqui de processo civil para o nosso canal. Não aguento mais me repetir, por favor, clique em se inscrever e curtir aqui no vídeo. Tema da aula de hoje, a gente estava analisando jurisdição, dentro de jurisdição competência, analisando a competência interna brasileira. Vimos os critérios de fixação de competência em vídeo anterior, né? Competência pelo critério objetivo, competência pelo critério funcional. E agora vamos analisar o tema do vídeo de hoje, fixação de competência pelo critério territorial. Territorial, território e geografia. Qual juízo de qual cidade brasileira, dos mais de 5.600 municípios que nós temos no Brasil inteiro, qual cidade, vara daquela cidade, é competente para receber ações? E aí nós vamos estudar a competência fixada pelo critério territorial. Vamos iniciar. O CPC, quando fala de competência por critério territorial, ele fala assim, é competente o foro. O foro é aquela circunscrição territorial. É o nome da região territorial que é a competente. Então vai ser o foro da cidade do Rio de Janeiro, local aqui da gravação do vídeo. Quer dizer, o foro é o local onde tiver poder judiciário dentro da cidade do Rio de Janeiro com aquela competência, tá? Então o CPC vai utilizar esse tipo de redação. É competente o foro, ou seja, a região em que haja poder judiciário da cidade do local tal. E a competência territorial é fixada de várias maneiras. Então, que cidade pode se relacionar, por exemplo, a quem seja réu, ou ao local de autor, ou ao local do bem, ou a um tipo de ação para um tipo de pedido, um pedido relacionado a uma determinada cidade ou determinada região. Então, várias vão ser regras de fixação de competência pelo critério territorial. Ainda que sejam várias regrinhas, a gente tem sim uma regra geral. E a regra geral vem logo no primeiro artigo, que é o artigo 46, que fala que o foro, a regra geral, é o foro do domicílio do réu. Então, como regra geral, é competente o foro, o local do Poder Judiciário onde tem uma vara, que seja no domicílio do réu, a região de domicílio do réu, bairro / cidade. Então, foro do domicílio do réu, regra geral de distribuição de processos. Por que do réu? Para garantir uma melhor contraditória e ampla defesa, para o réu ser processado num juízo mais próximo a ele. Pensem que o acesso à justiça é garantia constitucional, mas o contraditório e ampla defesa também. E se você falasse que a regra geral for o domicílio de autor, isso poderia trazer muito prejuízo para réus. Pense, um autor que mora no Rio Grande do Sul e um réu que mora no Rio Grande do Norte. O autor está processando, tudo bem que ainda que ele alegue que ele tem o direito, ele tem que ir mais próximo do réu. A gente privilegia mais ampla defesa do réu do que o acesso à justiça do autor nesse ponto. Porque pensem, o autor pode estar mentindo, e aí mentindo, imagina que prejuízo, já processa alguém justamente, e o autor morando no Rio Grande do Sul, o réu no Rio Grande do Norte, o réu ainda tem que gastar rios de dinheiro para poder se defender no Rio Grande do Sul. Rios de dinheiro querendo dizer contratando o advogado correspondente, pagando passagem aérea para fazer audiência, se não tiver videoconferência, enfim. Dificuldade maior de acompanhar um processo mais longe. O Brasil é um país de dimensão literalmente continental, maior que vários países juntos e regiões juntas internacionais. Então, em nome da ampla defesa e do contraditório, do domicílio do réu, quem quiser processar alguém, que vá ao local do réu que vai ser processado, porque a gente tem um princípio que se chama princípio da presunção de inocência. Então, o princípio da presunção de inocência, quando você vai acusar alguém, que você vá até essa pessoa, tá? Então, regra geral, foro do domicílio do réu. Artigo 46. Então, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, são vários os fundamentos para essa ser a regra geral. Então, pensem, Bruno mora no Rio de Janeiro, só que eu vou ser o autor, o suposto credor. E vou processar alguém que more em Goiânia. Meu réu mora em Goiânia, eu, Bruno, de Rio de Janeiro, Bruno, apesar de morar no Rio de Janeiro, vou ter que entrar numa vara civil em Goiânia se o réu morar lá. Essa é a regra do jogo. Então, domicílio, a palavra de direito civil, significa o seguinte, domicílio é aquela residência com ânimo de permanecer. Então, não é um local rapidamente em que o sujeito passa férias ou visita de vez em quando. Você tem que ver onde a pessoa tem domicílio. Residências, nós podemos ter pelo direito civil mais de uma. Locais em que você fica um determinado tempo, alguns dias na semana, períodos, mas domicílio, a pessoa natural tem um só. Um só domicílio, aquele que ele tem mais vínculo. Pode ter várias residências, mas domicílio apenas um. E é o domicílio e não a residência do réu. Então, vê onde é o domicílio do réu, essa é a regra geral. Vá até a cidade do domicílio do réu e processe lá num juízo com competência, seja vara civil, vara de família, vara criminal, o que quer que seja. Segundo ponto, o 46 ainda fala lá que o réu pode ter mais de um domicílio. Havendo mais de um domicílio, e aí tecnicamente se leia domicílio ou residência, ainda que eu tenha dito ainda há pouco, só pode ter um domicílio
Você tenta expandir aí, havendo mais de um domicílio, em qualquer dos domicílios do réu. Terceira observação, réu com domicílio incerto ou desconhecido. Aí você tem foros concorrentes. Réu com domicílio incerto ou desconhecido, ou é competente o local onde se encontra o réu. Réu está num local que não é nem domicílio nem residência. Por quê? Porque você não sabe onde é domicílio, não sabe onde é residência, mas achou o réu em qualquer lugar do Brasil. Esse lugar que o réu foi encontrado se transforma no competente, se você não tiver conhecimento de domicílio nem de residência. Ou o domicílio do autor. Réu com domicílio e residência incerta, ou o local onde ele foi encontrado, ou aí vem, primeiramente, domicílio do autor. Então, regra geral, o domicílio do réu, onde ele está com ânimo de permanecer. Tem mais um local, possivelmente com ânimo de permanecer, qualquer dos domicílios do réu. Réu não tem domicílio, réu não tem residência. Onde réu foi encontrado ou domicílio do autor. Réu sem domicílio nem residência no Brasil. A ação vai ser proposta no domicílio do autor. E se o autor também não residir no Brasil, aí em qualquer foro do Brasil, por exemplo, uma obrigação que tem que ser cumprida aqui. A gente viu, Poder Judiciário, Brasil é competente. Obrigação tem que ser cumprida, mas réu não tem domicílio nem residência no Brasil, o autor não tem domicílio nem residência nem nada. Aí você escolhe, a princípio, qualquer vara do Poder Judiciário brasileiro como um todo. Havendo litisconsórcio passivo, litisconsórcio é mais de uma parte. É um fenômeno no qual há mais de uma parte no mesmo polo. E litisconsórcio passivo é mais de uma parte no polo passivo, ou seja, mais de um réu. Às vezes um autor vai ter que processar dois réus no mesmo processo. E aí vocês pensem, caramba, pode ser que um réu more num lugar e outro réu more no outro. Como é que você vai aplicar foro do domicílio do réu se os réus morarem em cidades diferentes, por exemplo? Um réu mora na cidade do Rio de Janeiro, outro réu mora na cidade de São Paulo. Como é que você aplica o foro do domicílio do réu? Vai dizer o 46. Havendo mais de um réu com domicílios em locais diferentes, o autor escolhe qualquer dos domicílios de qualquer dos réus. Então, mora no Rio, outro mora em São Paulo, fica a critério do autor escolher se entra no Rio ou em São Paulo. Claro que o autor vai pensar no que é mais interessante para ele, autor, né? Pensa, um autor mora no Rio, um réu mora no Rio, outro em São Paulo, o autor vai escolher, por exemplo, o Rio de Janeiro, por quê? Porque é mais próximo dele, o autor também. Às vezes pode ser indiferente. Ele pode ter, por exemplo, um autor no Rio de Janeiro, um réu em São Paulo e outro em Minas. Aí o autor vai ter que escolher qualquer dos domicílios, de acordo com qualquer critério ali que ele quiser, ou mais próximo, de mais fácil acesso, onde ele tem mais conhecimento, sei lá, de advogados locais, alguma coisa assim, tá? Então nós temos a regra geral, que é o 46, foro do domicílio do réu. Segunda regra sobre competência territorial. E a gente agora vai ver as exceções ao domicílio do réu. Não entrando em nenhuma outra dessas exceções, do 47 em diante, prevalece o 46, tá? Foro do domicílio do réu. Artigo 47 é o chamado Fórum Rei Citae. Fórum Rei Citae, local da situação da coisa. Foro da situação da coisa. Foro do local do bem. Artigo 47 fala: nas causas que versarem sobre direitos reais sobre imóveis, é competente o juízo do foro da situação da coisa. Tá, artigo 47. Nas causas que versarem sobre direitos reais, aí você tem que saber direito civil. Qual é o rol de direitos reais? Mas, por exemplo, um direito real mais famoso é propriedade. Então, o processo que debata quem é proprietário de um imóvel, foro do local do imóvel. Então, é um prédio, por exemplo, em Juiz de Fora, Minas Gerais, para debater propriedade sobre um bem imóvel localizado em Minas Gerais, só juízo de Minas Gerais. O 47 tem algumas situações ali. Ele fala assim, regra geral, foro do local do imóvel. Salvo se, e aí vem a parte final do parágrafo 1º e parágrafo 2º do 47, versar sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e enunciação de obra nova. Eu tenho que dizer para você o seguinte, como é que é a conjugação do caput com os parágrafos 1º e 2º? Caput, foro do local do imóvel. Aí vem a parte inicial do parágrafo 1º do 47, que fala que passam a ser 3 foros concorrentemente competentes à escolha do autor. Então, regra geral, local da coisa. Aí vem o parágrafo 1º, mas o autor pode escolher o foro da situação da coisa, ou o domicílio do réu, ou o foro de eleição, o escolhido pelas partes. Então você fala assim, é o local da coisa. Aí começa a abrir
mas pode não ser o local da coisa. Pode você escolher o domicílio do réu, se preferir. Ou pode escolher o foro de eleição, é o foro contratualmente escolhido pelas partes. As partes podem, em qualquer contrato, ou numa petição conjunta ali já na petição inicial, fazer uma eleição de foro. Você escolher um tipo de região, um tipo de local. Então parece que o 47 começa abrindo no parágrafo 1º, que pode ser local da coisa, parágrafo 1º, ou domicílio do réu, ou um foro escolhido pelas partes. As partes querem escolher qualquer cidade por qualquer motivo, em comum acordo. Mas aí o parágrafo 1º, final do parágrafo 1º e parágrafo 2º fecham e fala assim, salvo se for sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e enunciação de obra nova. Quando o finalzinho fala, salvo se versar sobre propriedade, vizinhança, servidão, etc., o salvo é sobre as exceções, poder abrir para a segunda e para a terceira. Fala assim, a princípio é o local da coisa. Mas você pode, se quiser, abrir a segunda opção, domicílio do réu, terceira opção, foro de eleição. Salvo se for sobre propriedade e tal. Na propriedade tal, salvo se é. Você não pode abrir a segunda e terceira opção quando for propriedade, que foi o meu exemplo original. Um imóvel situado, por exemplo, na cidade de Juiz de Fora, por ser uma causa sobre propriedade sobre ele, sobre propriedade você tem apenas o caput do 47, obrigatoriamente o foro do local do imóvel, obrigatoriamente Juiz de Fora. Mas se sobre esse imóvel localizado em Juiz de Fora você não for debater propriedade, não for debater vizinhança, não for debater servidão, divisão, demarcação de terras, nem enunciação de obra nova, for debater um outro direito sobre esse bem, que não um desses direitos específicos aqui, aí você pode ou o Juiz de Fora, ou o domicílio do réu, exemplo, Juiz de Fora, local da coisa, né? Ou domicílio do réu, ou foro de eleição, tá? Então, regra geral, local da coisa, como regra geral pode abrir para também domicílio do réu e foro de eleição, salvo se for sobre esses direitos específicos. E esses direitos específicos do finalzinho do parágrafo 1º e parágrafo 2º, você só tem ali o local do imóvel. O parágrafo 2º fala de possessória imobiliária. Então, um outro direito para debater posse sobre o imóvel, também só o local do bem. Então, o parágrafo 2º fala, se for para debater propriedade, etc e tal, e parágrafo 2º, posse também só o foro do local do imóvel. Artigo 48, fala de foro do último domicílio do autor da herança. Então fala assim o artigo 48, é competente o juízo situado no foro, no local do último domicílio do autor, no Brasil, do autor da herança. Autor da herança é quem morreu. Quem morreu é o falecido chamado em direito de decujus. Decujus ou falecido é o nome do autor da herança, é quem tinha o bem que vai ser dado em herança. Então alguém faleceu, você tem que ver o local do último domicílio dele no Brasil. E o local do último domicílio dessa pessoa no Brasil vai ser o local para o inventário. Tá? Então o inventário vai correr. E aí vai dizer o 48, o inventário partilha desses bens, ou impugnação ou anulação da partilha. Todas as causas relacionadas à sucessão, diz o artigo 48, causas relacionadas à sucessão dessa pessoa que morreu na cidade tal, é competente o juízo daquela cidade. E todos os processos em que for réu, for demandado o espólio. Assim que a pessoa morre, você tem uma figura jurídica em direito chamada espólio, que é o conjunto de bens indivisíveis, direitos e tal, um conjunto indivisível de bens e direitos. Você ainda não teve a partilha, você não sabe qual herdeiro vai ganhar o quê, qual sucessor ou herdeiro ganha o quê. Ainda fica essa massa indivisível temporária até você dar a cada um o que é seu, dos sucessores e herdeiros. E enquanto ainda tem essa figura espólio, vai que o espólio é réu de alguma coisa. Alguém era credor da pessoa que morreu num direito transmissível. O cara vai querer cobrar, não do que morreu, que não pode, mas do espólio. Nessas ações em que espólio é réu, você tem que processar o espólio no local. O espólio é uma figura que não tem personalidade jurídica, não tem domicílio. Aonde? Vai processar o espólio na última cidade no Brasil da pessoa que morreu. Outro foro ainda que existe, a gente tem, por exemplo, o foro do último domicílio do ausente, artigo 49. Então, 49 fala, na ação em que o ausente for réu, você tem aquela ausência lá do direito civil, é competente o juízo do último domicílio. Também para arrecadação, inventário, partilha. Então, o último domicílio conhecido do ausente é o local onde devem correr processos relacionados ao ausente. Artigo 50 do CPC, foro do representante do incapaz. Quando o incapaz for réu, aí não é domicílio do réu. Um réu é incapaz, é competente o juízo do domicílio do seu representante legal. Por exemplo, um maior interditado se transforma em incapaz, ele tem uma figura chamada curador. Você vai processar um maior interditado, não é no domicílio do interditado réu, é do representante do réu, do curador do réu, que pode às vezes ter um domicílio diferente do local do réu.
tá? E aí foro do representante, você tem um menor. Menor, quem ele representa é um tutor. E pode ser que o tutor não esteja no domicílio no mesmo local do menor que ele assista. Então não é domicílio do réu quando o réu for incapaz, é domicílio do representante do réu pelo artigo 50. A gente tem ainda regras específicas sobre causas envolvendo União, Federal, Estados ou Distrito Federal. E a União Federal, Estados ou DF, a gente tem os artigos 51 e 52, nos caputs com uma regra quando a União, Estado ou DF for autor, e o artigo parágrafo único 51 e parágrafo único 52, regras quando a fazenda pública for ré. Então, 51 e 52 caput quando a fazenda pública for autora. 51 parágrafo único e 52 parágrafo único quando a fazenda pública, o poder público for réu. E aí, seja o 51 caput, ou seja os parágrafos, ou seja, quando a fazenda pública for autora ou réu, o CPC sempre vai dizer que o foro competente é o do adversário da fazenda. Então vem o 51 e 52 fala, União, Estado e DF, se for autora, poder público processando alguém, poder público autor, é competente quem? O foro do local do adversário da fazenda. Então nesse meu exemplo, foro da situação do réu. Fazenda pública autora vai processar o réu, é competente nesse meu exemplo, domicílio do réu. Mas dizem os parágrafos únicos do 51 e 52. Quando União, Estado e DF forem réus, aí o particular vai processar a fazenda, você não vai para o foro da fazenda. Esse particular passa a ter uma prerrogativa. Se transforma em competente o foro do domicílio do autor particular. Fazenda pública autora processa alguém, é no foro do domicílio do réu. Fazenda pública vai ser processada por alguém, aí a fazenda não tem a prerrogativa de ser domicílio do réu dela. O autor contra a fazenda é domicílio do autor, o competente. A vara escolhida deve ser da cidade, do domicílio do autor contra a fazenda. Nós temos também chamados foros privilegiados. Foros privilegiados vêm no artigo 53. E aí, por exemplo, diz lá o 53, inciso 1, é competente para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento e dissolução de união estável. O foro, aí vem o inciso 1, do domicílio do guardião do filho incapaz. Então, seja homem e mulher, mulher, homem, o que quer que seja, não importa. Você tem lá, por exemplo, ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento de dissolução de união estável, e tem filho incapaz, filho menor, né, absoluto ou relativamente incapaz, não importa quem, se é autor ou réu, não importa o gênero, vai ter que ver quem é o guardião do filho incapaz. E quem for o guardião do filho incapaz, a ação relacionada a divórcio, separação, etc., tem que correr na cidade do domicílio do guardião do filho incapaz. Ou do último domicílio do casal, se não tiver filho incapaz. O casal não tem, o ex-casal, né, não tem mais filho incapaz, aí você vai ver se é marido, mulher, homem, mulher, autor, réu, não. Você vai lá, o último domicílio do casal. Você vê a cidade onde era o último domicílio do casal, o processo de divórcio tem que correr aí. Ainda que o cônjuge 1 e o cônjuge 2 não morem mais lá, mas é o domicílio, último domicílio do casal. Ou vai completar o 53, inciso 1, a linha C, do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Nenhuma das partes reside no antigo domicílio do casal, aí você vai para foro do domicílio do réu. Então, regra geral, quem está com o filho incapaz. Segundo, quem ficou no domicílio do casal. Restou alguém ali, cidade do domicílio do casal. Não tem mais ninguém no antigo domicílio do casal. Aí, regra geral, foro do domicílio do réu. Inciso 2 do 53, domicílio ou residência do alimentando na ação em que impedir alimentos. Então, aqui é domicílio do autor. Ação em que pede alimentos, quem pede alimentos é o alimentando. É o autor. O autor pede alimentos contra o réu. Só que é um direito muito importante, alimento, sobrevivência. Então, nessa hipótese, o autor não tem que ir até o réu, que é a regra geral do processo civil, por ser um direito muito importante de subsistência e tem uma parte mais frágil. E essa parte é o autor. O autor depende de alimentos do réu para sobreviver, para o seu mínimo existencial, para o seu mínimo de sobrevivência digna. Então, o autor vai processar no domicílio dele, autor. Ele alimentando, ele, autor, vai na cidade dele, e o réu, para se defender, tem que ir à cidade do autor. Inciso 3, a linha A, B e C fala, no caso de pessoa jurídica ou órgão sem personalidade jurídica, você tem que ver o local da sede, ou onde, se for ré, onde se acha agência, sucursal, etc. Então, sendo pessoa jurídica não tem domicílio, na verdade ela tem sede, ou agência, sucursal, filial. Então, você vai processar pessoas jurídicas, você não processa em domicílio, você processa tecnicamente em sede ou filiais, agências, etc. Tá? Então, lembra um pouquinho a regra do 46, domicílio do réu, mas isso não chama de domicílio porque é PJ.
é pessoa jurídica. Então, você vai processar em empresas no local da sua sede, se elas forem as réis. Inciso 3 do 53, dedidado, onde a obrigação deva ser satisfeita na ação para exigir o cumprimento. Então, você tem uma obrigação que deve ser cumprida numa cidade em específico. Por exemplo, construir uma barragem em tal lugar, construir um edifício em determinada situação. Ação para exigir o cumprimento, por exemplo, daquela obrigação de fazer naquele local, e uma obrigação que tivesse que ser cumprida obrigatoriamente naquele local, por exemplo, construir um imóvel no local e não fazer em qualquer outro lugar, a ação tem que ser no local de satisfação da obrigação. Inciso 3, a linha E, de residência do idoso em causa que versar sobre direito do Estatuto do Idoso. Seja o idoso o autor, seja o réu, se há uma causa que debate direito do idoso, seja o idoso o autor ou réu, normalmente o idoso aqui vai ser autor, vai ser no local do idoso. Então aqui seria, por exemplo, o domicílio do autor idoso. E a linha F do inciso 3, da sede de serventia notarial ou de registro para ação de reparação de danos praticado lá em razão do trabalho do ofício. Então você tem qualquer causa relativa a uma serventia notarial de registro e que a reparação de danos causados por aquela, você tem que ir na cidade onde tem a sede daquela serventia notarial. Você tem ainda o inciso 4 e o inciso 5 do artigo 53, que fala, inciso 4, local do ato ou fato em ação de reparação de dano, ou em que for réu administrador ou gestor de negócios. E inciso 5, domicílio do autor do ato ou fato para ação de reparação de danos em razão de delito ou acidente de veículo, inclusive aeronave. Então, olha só, no inciso 4, local do ato ou fato para reparar um dano, ou em que for réu um administrador, e inciso 5, domicílio do autor ou local do fato, domicílio do autor da ação ou do local do fato, quando for reparação de danos sofridos por ilícito, delito ou resultante de acidente de veículo, inclusive aeronaves. Acabando aqui o estudo do artigo 53, eu tenho que fazer uma observação. O artigo 53 sofreu uma reforma no finalzinho do ano de 2019. Então lembrem que o CPC de 2015 entrou em vigor em março de 2016, já sofreu uma primeira reforma na vacatio legis em fevereiro de 2016, antes mesmo de entrar em vigor, e pós vigência em 2016, o CPC já sofreu várias outras alterações. E uma das alterações mais recentemente sofridas pelo Código de Processo Civil foi no final do ano de 2019, no artigo 53, lá no inciso 1, que dentre esses foros privilegiados fala, agora no inciso 1, eu mencionei aqui as alíneas A, B e C, e deixei para esse finalzinho aqui do vídeo a linha D de dado, que é nova, incluída pela Lei 13.894 de 2019, e D de dado fala, é competente lá, relembrando o inciso 1, em ação de divórcio, separação, anulação de casamento e dissolução, o reconhecimento de união estável, vem D de dado e fala do domicílio da vítima de violência doméstica ou familiar. Então, domicílio da vítima de violência doméstica ou familiar, nos termos da Lei 11.340 de 2006, que é a chamada Lei Maria da Penha. Tá? Então, divórcio, separação, etc., foro do domicílio de quem for vítima de violência doméstica ou familiar. Acabando aqui o vídeo partindo para o final, ainda falando em competência territorial, existe o foro de eleição. Foro de eleição é um negócio jurídico processual típico. Negócio jurídico entre as partes, processual, porque busca alterar algo processual que é a competência territorial, típico, porque é previsto no CPC lá no artigo 63. E o foro de eleição é basicamente as partes alterarem por vontade delas algumas dessas regras que acabamos de ver, a do 46 ou outras. Então, por exemplo, seria a regra geral o domicílio do réu, salvo se as partes em um negócio jurídico processual, por exemplo, num contrato antes do processo, alterarem a competência e escolherem uma outra cidade, um outro foro que não seja aquela regra geral do CPC. No meu exemplo aqui, a regra geral seria o domicílio do réu. O réu poderia morar em Belo Horizonte, mas as partes podem escolher uma outra cidade, podem, por exemplo, escolher Manaus. Tá? E aí, vindo o foro de eleição, foro escolhido pelas partes, passa a ser esse o escolhido pelas partes, o local da competência territorial do juízo. Em relação ao foro de eleição, a gente pode mudar a competência territorial chamada de relativa, que vai ser tema do meu próximo vídeo. E o interessante é a gente analisar a nulidade da cláusula do foro de eleição. O artigo 63, nos parágrafos 3º e 4º, fala como é que é o sistema de invalidade, nulidade dessa cláusula do foro de eleição. Ela pode ser nula quando, por exemplo, for abusiva, quando ela for inserida abusivamente em um contrato chamado de adesão, por exemplo. E aí o sistema é muito interessante.
O 63, parágrafo 3º, diz assim: quando protocolada a petição inicial e até a citação do réu, depois da petição inicial, o ato seguinte é o juiz citar o réu para ele tomar conhecimento do processo e ser integrado ao polo processual. Da inicial até a citação do réu, o juiz pode reconhecer ex officio a nulidade, considerando a cláusula ineficaz, uma vez que abusiva, remetendo ao foro competente. Então, antes da citação do réu, da petição inicial até a citação do réu, o juiz pode conhecer ex officio. Ele pode levar a matéria para contraditório, mesmo sem provocação das partes, e confirmado que seria abusiva a cláusula, ele remete para o juiz, declara nula, né, considera ineficaz e remete para o juízo competente. Já o 63, parágrafo 4º, fala uma regra diferente. Uma vez citado o réu, chegou a ser citado, o juiz não reconheceu ex officio, passou batido pelo juiz, o juiz não pode mais reconhecer ex officio a nulidade da cláusula e declará-la ineficaz. Passa a ser matéria de alegação do réu. E aí o réu tem que alegar a nulidade, uma vez citado, no prazo para resposta, no prazo para contestação, no prazo para defesa. Então o réu tem que levantar a questão, não pode mais ser conhecida de ofício pelo julgador. O réu levanta a questão em preliminar de contestação. Agora, se o réu também não levantar a questão em preliminar de contestação, perder esse prazo, né, passar esse prazo sem alegar a nulidade, nem o juiz pode conhecer ex officio, nem o réu pode mais alegar. Ultrapassado o momento, o prazo da resposta da defesa da contestação, o réu não pode nem mais alegar a nulidade da cláusula, a nulidade, né, por abusiva da cláusula de eleição de foro. Gente, para terminar esse videozinho aqui, eu queria falar para vocês o chamado processo lógico da fixação da competência. Visto tudo isso aqui nesse vídeo longo sobre competência, como é que a gente finalmente faz, pensando como advogado do autor ou como autor para entrar com uma petição inicial, como é que nós faríamos? Olha só, processo lógico para fixação da competência. Em primeiro lugar, tem que se analisar a competência de jurisdição. Então, competência de jurisdição internacional, ver se o Brasil é o competente. Sendo competente, a gente tem que, em jurisdição, analisar, além do Estado, né, Brasil, país, temos que analisar o ramo da justiça. E aí você vê se é justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, enfim. Segunda etapa, a competência de foro. Competência de foro, querendo dizer basicamente, é territorial, para vermos a localidade. Sabendo o ramo da justiça, vamos para qual cidade, para qual foro. Aí se analisa a competência territorial. Então sei que é ramo da justiça estadual e a cidade é Rio de Janeiro. Terceira e última etapa, a gente tem a chamada competência de juízo. É analisar a competência funcional do órgão. Então, por exemplo, você analisa a matéria. Sabendo que é Rio de Janeiro, vamos analisar agora, por exemplo, a matéria, enfim, o valor da causa. E você vai lá e analisa o juízo dentro daquele território, dentro daquele país e dentro daquele ramo da justiça, qual seria o competente. Vamos ficar por aqui. No vídeo seguinte eu vou falar de competência absoluta e relativa. Preciso dividir num novo vídeo aqui para não ficar muito cansativo. Espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima. Aquele abraço. Clique em curtir e se inscrever, por favor. Muito obrigado, gente.